Olá! Emenda de Rafa Zimbaldi à lei orgânica recebe parecer favorável. Câmara aprova a criação da Coordenadoria Setorial de Políticas da Juventude em Campinas. Guarani comemora a conquista de título no futebol. Essas informações você confere agora no Câmara Notícia. Projeto que proíbe a utilização do Uber em Campinas recebe emendas e passa em primeira votação. O plenário da Câmara de Campinas aprovou na noite desta quarta-feira, por unanimidade, o projeto do vereador Jairson Canário, do Solidariedade, que determina que motoristas não regulamentados sejam proibidos de usar aplicativos que fazem concorrência com os táxis, popularmente chamado de PL anti-Uber. O autor da proposta fala da importância da aprovação da matéria. Então, hoje nós estamos votando uma lei que dá direito ao trabalhador trabalhar regularizado. E quem está irregular na cidade, que procure meios para se regularizar. A votação foi acompanhada por mais de 100 permissionários e líderes sindicais da categoria, que aplaudiram os parlamentares. O presidente do Sindicato dos Taxistas fala das exigências para que eles trabalhem na cidade. O taxista de Campinas, ele é legalizado de uma maneira que ele tira os seus atestados de antecedentes, ele renova o seu alvará e seu cotax todo ano, uma vez por ano, ele passa por uma vistoria a cada 6 meses. Então, o que vem essa lei favorecer? Vem favorecer o clandestino, que hoje nós temos em torno de 150 a 200 clandestinos, que esses clandestinos eles podem se tornar Uber e se formalizar de uma maneira ilegal. O presidente da Associação dos Taxistas apela para que o Uber não atue em Campinas. E que realmente esse aplicativo não venha nos atrapalhar na cidade. Este taxista vai mais longe e fala dos perigos do trabalho de clandestinos. Isso para nós é péssimo. A gente não pode ter uma concorrência desleal em Campinas, porque isso daí para nós, quem é o dono do Uber? Você vai tomar um carro do Uber, para quem você vai reclamar? Será que nesse meio não vai ter pessoas que não é... Você não sabe de onde vem, de mau índole, bandido, outras coisas mais, e você vai tomar um carro, e se essa pessoa fazer qualquer coisa contra um passageiro, a quem você vai reclamar? A matéria recebeu 3 emendas da Comissão de Constituição e Legalidade que também foram aprovadas. A primeira proíbe que carros clandestinos utilizem aplicativos como Uber, independentemente da categoria da habilitação do condutor. A segunda determina que essas empresas ofereçam seus serviços apenas aos taxistas cadastrados no município. E a terceira suprime do texto as sanções previstas na proposta original. O presidente da comissão justifica essas modificações. Dentro desse projeto de lei, nada obsta, depois de que haja um acordo, como foi feito em Belo Horizonte, com as empresas de táxi e o Uber, para que eles possam conviver em harmonia. Essa emenda que a Comissão de Constituição e Legalidade está apresentando, ela atende, dá amparo legal e também dá um suporte para que possa ser feita essa discussão dentro da nossa cidade. Canário diz que as emendas contribuem para a garantia de que o projeto vire lei. Porque a gente tem uma visão e como lá na Constituição e Legalidade tem alguns advogados que enxergaram um pouco além e nos ajudaram a fazer uma lei que garante que não possa ter intervenção judicial para derrubar a lei. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara realizou uma audiência pública, que teve como objetivo discutir proposta de emenda à lei orgânica de autoria do presidente da Casa, vereador Rafa Zimbaldi, do PP. O objetivo da presidência é deixar clara e isenta de dúvidas quais matérias devem ser regulamentadas por meio de lei complementar. Esse projeto muito simples, né, uma mudança de redação na lei orgânica do artigo 41, que o entendimento é bem dúbio e nós tivemos por várias vezes situações aqui na Câmara de retiradas de projetos da pauta
porque muitas vezes, por exemplo, eu, na qualidade de líder de governo, por exemplo, nos 2 primeiros anos, nós tivemos, por umas 3 ou 4 vezes, fazer a retiradas de projetos que, no entendimento da Secretaria de Assuntos Jurídicos, dos procuradores da Prefeitura, de que o projeto era projeto de lei ordinária e o entendimento dos procuradores aqui da Câmara era o projeto de lei complementar. E, nesse interim, muitas vezes o Executivo discordava, não queria fazer a alteração do processo. Já aconteceu também em projetos de vereadores aqui da Casa. O presidente elencou as propostas que deverão ser denominadas como projeto de lei complementar. Código Tributários do Município, Código de Obras, Estatuto dos Servidores Municipais, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e as legislações urbanísticas, criação de cargos ou funções e aumento de vencimentos, vantagens, estabilidades e aposentadorias dos servidores, zoneamento urbano, permissão e concessão de serviço público, concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis, aquisição de bens imóveis, inclusive doação com encargos, autorização para efetuar empréstimo de instituição particular, infrações políticos administrativas, atribuições do vice-prefeito, criação de subprefeituras, administrações regionais ou órgãos semelhantes e Procuradoria Geral do município. O vereador Arthur Orsi, do PSDB, reforçou que a mudança vai beneficiar o trâmite dos projetos. Nós tivemos aí, nesse ano e no ano passado, algumas leis que foram declaradas inconstitucionais em função de vícios na tramitação do projeto nesse legislativo. O presidente da Constileg, Thiago Ferrari, do PTB, também elogiou a iniciativa que vai facilitar o trabalho da Comissão de Constituição e Legalidade. Em função dessa divergência, o processo ou voltava ou ele tinha que ser refeito. Agora, com essa modificação, deixa mais claro, dá mais segurança e dá mais tranquilidade na tramitação dos projetos para que eles possam ter um processo legislativo sem essa turbulência da margem que dava com relação à interpretação. A proposta recebeu parecer favorável na audiência e segue para a votação em plenário. Em breve, Campinas vai contar com uma coordenadoria setorial de políticas da juventude. O projeto de autoria do Executivo foi aprovado na sessão desta quarta-feira. Veja os detalhes na reportagem de Rafaela Dias. O projeto é de autoria do Executivo, mas ele é fruto direto de uma ação dos vereadores Gustavo Peta e Thiago Ferrari. Os parlamentares querem sensibilizar os jovens a assumirem uma participação efetiva na formulação de políticas públicas. Exatamente. Eu e o vereador Thiago Ferrari, nós apresentamos um projeto com essa mesma natureza aqui na casa. E esse projeto acabou sendo a ideia original que fez com que o Executivo apresentasse um projeto, criando inclusive a coordenadoria. E por criar a coordenadoria, ele teria vício de iniciativa ao ser apresentado pelos vereadores. Então o projeto é um projeto idealizado pelo nosso mandato, o mandato do vereador Thiago Ferrari, e ele visa criar uma coordenadoria para executar políticas públicas para a juventude, criar um conselho que é um espaço de discussão, de debate, de fiscalização dessas políticas públicas, porque é importante ressaltar que a juventude é uma fase da vida da pessoa cheia de particularidades. A juventude é a principal vítima da violência urbana, a juventude é a principal vítima do desemprego que existe hoje no nosso país e na nossa cidade. Então o poder público municipal precisa de um olhar especial, pensando em políticas públicas específicas. O projeto começa a ser discutido na Câmara, exatamente no Dia Mundial da Juventude. E para a Peta, é preciso rever as políticas e repensar nas oportunidades para os jovens. Nós tivemos alguns avanços, temos alguns programas importantes, mas é preciso mais. É preciso pensar melhor na juventude, a questão do emprego, do trabalho, como criar incentivos para que as pessoas que não têm ainda a experiência que o mercado exige possam
chegar ao mercado de trabalho, a questão do esporte, do lazer, da cultura, das oportunidades que os jovens precisam. Tem avançado bastante, mas é preciso uma política mais específica e por isso da criação desse projeto de lei. O projeto, que cria o Conselho e a Coordenadoria Setorial de Políticas Públicas para Jovens, passou por primeira discussão na noite desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Campinas. Essas políticas vão atender jovens de 15 a 29 anos na cidade, mas o projeto, antes de passar por segunda análise na Câmara, será discutido em uma audiência pública que acontece nesta sexta-feira às 9h30 da manhã aqui na Casa. A ideia, de acordo com o vereador Tiago Ferrari, também é mudar a imagem que a sociedade tem hoje da juventude. O jovem hoje ele tem uma imagem de irresponsável, uma imagem de uma pessoa que muda de opinião de uma hora para outra. Isso parte de um desconhecimento de parte da população e também parte de falta de políticas públicas, de falta de orientação para a juventude e falta de amparo para esse jovem. Muitas vezes a gente vê o jovem que ouve que ele é o futuro do país, que ele é o futuro da cidade, mas quando ele vai querer procurar oportunidade de trabalho, procurar um emprego, as pessoas têm algum temor com relação à questão da responsabilidade. Representante do DCE da Unicamp, Cris Grazina, fala da importância desse envolvimento e também da existência de uma coordenadoria para a juventude. Esse projeto ele é muito importante para a juventude campineira, tendo em vista que grande parte da nossa população é formada por jovens. E a gente acredita que ter políticas públicas focadas para esse segmento da sociedade é indispensável para que a gestão pública funcione de maneira eficiente no município. É importante para a União Nacional dos Estudantes, que vê políticas assertivas nesse sentido, e também muito importante para o DCE da Unicamp, que teve a oportunidade de participar no planejamento do que é a juventude, do que se quer para a juventude no município. Agora, resta a gente fazer um aprofundamento uma problematização sobre esse projeto com relação aos fundos inerentes necessários para que esse se desenvolva da melhor forma possível. Com a criação da coordenadoria, Cris acredita que os jovens vão sim se envolver na criação de políticas públicas. Com a mais absoluta certeza, porque às vezes tem essa impressão, o jovem não quer nada, o jovem não quer participar, isso é mentira, né? A juventude quer participar, obviamente, e ela tem que criar espaços, tem que ser criados espaços para que a juventude de fato participe do planejamento municipal. A criação desse Conselho Municipal de Juventude vem atender essa demanda da juventude, de querer participar, e tenho certeza que isso vai favorecer com que mais jovens interfiram na realidade local. Lembrando que a audiência pública que discute o projeto que cria a coordenadoria para a juventude acontece nesta sexta-feira às 9h30 da manhã, ao vivo, com transmissão pela TV Câmara. A audiência é aberta ao público. Vereadores aprovam criação da lei que institui o Dia da Gentileza Urbana em Campinas. O dia escolhido para comemorar a gentileza urbana na cidade de Campinas foi o dia 17 de setembro. O autor do projeto falou como surgiu a ideia e os motivos da criação da lei. Bom, essa iniciativa foi fruto de conversas que nós temos mantidos com várias organizações sociais, vários setores da economia que sempre nos falam da importância da gente trabalhar essa questão da gentileza urbana, porque a vida numa cidade grande ela já é uma vida tão difícil, uma vida corrida, e que muitas vezes as pessoas se esquecem que nós vivemos numa comunidade que devemos cultivar cada vez mais a gentileza, o bom trato, o bom relacionamento. A cidade de São Paulo já comemora o Dia da Gentileza Urbana no dia 17 de setembro, quando também é comemorado o Dia da Compreensão Mundial. Na capital paulista, o dia foi instituído em 2014 e acabou motivando diversas atividades e outras mobilizações para melhorar o dia a dia da cidade. Von Zuben falou sobre os objetivos do projeto de lei para Campinas. Então a gente espera que, tendo essa data oficialmente no calendário de Campinas, a gente possa organizar eventos que promovam e chamem a atenção das pessoas para o aspecto de que nós, por vivermos numa cidade grande, numa cidade onde você tem aquela correria do dia a dia, nós temos que ter uma atenção especial pela gentileza para que a gente possa viver em harmonia.
Vereadores começam discussão de lei que multa quem for pego em flagrante pichando o patrimônio público e privado. A norma faz parte do programa Campinas Bem Limpa, que é um pacote de leis proposto pela Prefeitura no mês de julho. O programa Campinas Bem Limpa começou a ser discutido na última sessão ordinária. A proposta é da Prefeitura, que apresentou um conjunto de 3 leis e um decreto que pretende manter a cidade limpa. O vereador André Von Zuben explicou como vai funcionar a lei, que pune quem for flagrado pichando patrimônio público e privado. Com essa lei, o prefeito quer criar uma norma que possibilite a Prefeitura não só fiscalizar através da Guarda Municipal, mas punir aquelas pessoas que são aqueles que estragam a nossa cidade, em outras palavras. E aí ela vai ser multada, se acontecer de novo ela vai receber uma multa dobrada, e caso essa pessoa seja um menor de idade, os pais serão responsabilizados. O vereador lembrou ainda que as punições vão ser severas. Além disso, as pessoas que forem pegas fazendo essa depredação de patrimônio, ela não vai mais poder, por 5 anos, prestar um concurso público, ser chamada no serviço público, como uma forma de dizer que a cidade não aceita esse tipo de comportamento. A lei considera danos ao patrimônio quem pintar, pichar, rabiscar, escrever, desenhar ou destruir o bem público ou privado. A pessoa que for pega em flagrante será multada em R$ 2.235, além de pagar os gastos de limpeza e restauração do que foi danificado. A fiscalização vai ficar por conta das secretarias de Segurança, do Verde, Urbanismo e Serviços Públicos. E as denúncias vão poder ser feitas pelos telefones 153 ou 156 e até mesmo pela internet no site da Prefeitura. De acordo com o vereador, todo o dinheiro arrecadado com multas vai ser revertido em segurança. Isso é o fundo da Guarda Municipal para poder ser usado na segurança pública. Outras 2 leis do programa devem entrar em votação nas próximas sessões. Uma norma foi criada pela Prefeitura e estabelece critérios para a venda de tinta spray. O estabelecimento vai precisar de um alvará específico. O comprador precisa ser maior de idade e preencher um cadastro. Os estabelecimentos que forem flagrados vendendo tinta spray para menores serão multados em R$ 8.382 e, no caso de reincidência, a multa sobe para R$ 11.000. A terceira e última lei proíbe jogar lixo em vias e espaços públicos. Além disso, está proibido fixar cartazes, placas e faixas em muros, fachadas e árvores. Quem desrespeitar será multado em R$ 223, no caso de pessoas físicas, e R$ 1.397 para empresas. A INDEC, CETEC e Guarda Municipal vão ficar responsáveis pela fiscalização. E lembrando que o novo acesso para os motoristas que saem de Valinhos em direção a Campinas no anel viário Magalhães Teixeira foi liberado parcialmente pela concessionária Rota das Bandeiras. O trecho está sinalizado e direciona os condutores que desejam ir tanto para o sentido da metrópole quanto para o acesso à rodovia Dom Pedro I. De acordo com a concessionária, as demais faixas ainda precisam de ajuste para servir de acesso para os motoristas que desejam ir no sentido da rodovia Anhanguera. A inauguração total do trecho deve acontecer até o fim do mês. E atenção, logo na saída de Valinhos, os condutores encontram uma placa que indica a rodovia Dom Pedro I à direita, onde o trânsito segue pela alça que já estava sendo utilizada pelos motoristas. E Campinas e Anhanguera à esquerda, onde funciona o novo acesso. Os condutores que precisam ir para a rodovia Anhanguera precisam entrar em Campinas e fazer o retorno na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Fique atento à sinalização. Membros das Polícias Militar e Civil de Jundiaí participaram da reunião da Comissão de Segurança Pública nesta quarta-feira. O exemplo da cidade pode servir de modelo para Campinas regulamentar a profissão de vigia. Confiar é uma palavra difícil quando se trata de contratar um vigia aqui em Campinas. Sem regulamentação e sem cadastro adequado, muitas pessoas ficam naquele contrato boca a boca. E aí começam os vários problemas. Problemas como este aqui que o Marcos, que é presidente do Conselho de Segurança Comunitário do Taquaral, contou na reunião da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara. Eu estou me instalando agora aqui nessa região, a região que eu moro. Sim. E disse o seguinte, eu estou vindo aqui, o doutor Segandini falou, eu venho aqui, estou prestando serviço aqui, tem autorização do delegado, já falou assim para mim, tem autorização do delegado,
Tenho, inclusive, aqui uma lei, é o número da lei que nos autoriza a trabalhar. E eu fui deixando ele falar tudo que ele tinha que falar, né? Artigo 171. E aqui o valor que nós vamos cobrar é tal valor. Eu falei, tudo bem. Quer dizer que o senhor está se instalando aqui, eu tenho a viatura aí, nós vamos colocar motos também aqui. E nós temos autorização. E são estes tipos de problemas e até envolvimento com o crime organizado que levaram o vereador Tico Costa, presidente da comissão, a fazer o 4º debate sobre o assunto. Neste último, ele trouxe representantes da Polícia Civil e Militar de Jundiaí, além de o presidente da Associação dos Vigilantes Autônomos, para mostrar o modelo que já existe por lá. Segundo o delegado de Jundiaí, na hora da resolução de assaltos e furtos, 40% já contam com a participação dos vigilantes. O vigilante ele fica limitado hoje em dia, não tem uma atuação assim, efetiva de ostensividade nem nada tal, apesar de ele estar uniformizado, mas ele pode, como qualquer cidadão, anotar uma placa, ver uma movimentação estranha, entrar em contato com a polícia. E lá em Jundiaí a gente tem uma experiência muito boa. Por aqui já são 7.000 profissionais e a ideia agora é também protocolar um projeto de lei sobre a questão. Acho que envolver a Guarda Municipal, principalmente nesta fiscalização das pessoas que não se cadastram, é muito importante. Nós estamos avaliando se é um projeto de lei que parte desta casa ou é um projeto de lei que a gente tem que encaminhar para o Executivo fazer. Mas, de uma forma ou de outra, a gente quer dar essa contribuição para a cidade de Campinas. O dia 13 de agosto é lembrado como um dos mais importantes para o Guarani Futebol Clube. Veja as notícias do esporte com Ana Brasil. No 5º dia de competições, o Brasil chegou nesta quarta-feira, dia 12, a 154 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá. E indica que não vai ter dificuldades para alcançar a meta de ser, pela 3ª vez consecutiva, o vencedor dos Jogos Parapan-Americanos. 4 campineiros que integram a delegação brasileira estão levando o nome da cidade às alturas, com os seus desempenhos espetaculares. Na natação, Daniel Dias é ouro atrás de ouro. A dupla Bruno Damasceno e Alexandre Giuriato, da equipe Gigantes, estão arrebentando no rugby adaptado. E Leandro de Miranda, do basquete em cadeira de rodas. Os companheiros do Gadecamp estão na torcida por aqui. Pra gente é um orgulho ter o Leandro, atleta da Gadecamp, lá na seleção brasileira. E foi considerado o melhor jogador do basquete paralímpico do ano passado, recebendo o prêmio do Comitê Paralímpico. E pra gente é um orgulho, a gente tá torcendo pra ele e que o Brasil possa fazer uma grande campanha lá. A Leandro é um grande amigo meu, né? É um amigo mesmo, né? Amigo não só dentro das quadras, mas também fora das quadras também é um grande amigo e espero, se ele ver isso, que ele tenha boa sorte, que Deus abençoe ele, né? Que o Brasil venha a conquistar a tão sonhada medalha. Também defendendo Campinas, no Parapan de Toronto, o atleta Bruno Carra, nascido em Salto, ganhou prata no levantamento de peso. Outro atleta de Campinas foi notícia nesta semana. O nadador Samir Barel cumpriu o desafio de atravessar o Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França. Foram 46 quilômetros de águas profundas e a travessia durou 10 horas e 14 minutos. Cerca de 280 atletas largam da costa inglesa todo ano, mas apenas 8% deles conseguem completar o trajeto. O projeto Experimentando Diferenças continua instalado no Shopping Dom Pedro até este domingo, dia 16. O projeto Experimentando Diferenças está em sua 26ª edição. Campinas recebe o evento pela 2ª vez. A proposta é fazer com que as pessoas que frequentam o shopping vivenciem o que sente um atleta paralímpico ao praticar um esporte adaptado. O vereador Gustavo Peta passou por lá e elogiou a iniciativa. Olha, é muito interessante, porque é um evento que, primeiro, que chama atenção num espaço de grande circulação de pessoas, chama atenção para um tema muito importante, que é o tema do respeito à diferença, mas também uma vivência que mostra o quanto essas pessoas superam obstáculos, superam dificuldades para praticar uma modalidade esportiva ou na sua própria vida. Então é uma forma da gente também refletir um pouco sobre como a gente tem que respeitar a diferença, sobre como essas pessoas são exemplos de superação, exemplos de vida e que a gente deve levar para todas as pessoas.
Quem também prestigiou o evento foi o vice-prefeito de Campinas e a secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É algo que deve ser estimulado, né? Como o projeto que aqui está sendo feito. E salientar aqui uma coisa que eu acho muito acertada. A acessibilidade ela precisa estar no centro, ela precisa estar onde ela está aqui hoje. A gente está no Shopping Dom Pedro, que é um shopping metropolitano, que vem pessoas de todas as regiões aqui da região metropolitana de Campinas e mais ainda. E eles colocaram a quadra, depois o pessoal em casa vai poder ver, bem no centro da praça de alimentações. A importância é trazer a visibilidade para a questão da inclusão, né? Por exemplo, hoje a gente está tendo Parapan em Toronto, mas você percebe que infelizmente ainda a cobertura de mídia é muito diferente do que foi a cobertura de mídia para o Pan-Americano mesmo, na mesma cidade. Então quando você tem aqui num shopping de grande movimento, para a região metropolitana como um todo, uma possibilidade de você mostrar a inclusão pelo esporte e pela vivência dessas diferenças, a gente está fazendo uma mudança de paradigma e trazendo a pessoa com deficiência para a visibilidade e para a visibilidade do talento. A Prefeitura de Campinas anunciou nesta quinta-feira o circuito RMC de mountain bike. O evento vai ser realizado a partir de setembro no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. No mês em que comemora seus 115 anos de fundação, a Ponte Preta não para de surpreender. A diretoria do clube anunciou o projeto Ponte Preta Gorilas. O projeto surgiu numa parceria com a Associação Atlética Lumberjacks Futebol Americano, equipe de destaque na modalidade, que a partir de agora vai usar a marca Ponte Preta em seus uniformes. E o Guarani também tem motivos para comemorar. 13 de agosto de 1978. Nesta data, o time conquistou o Campeonato Brasileiro de Futebol. Um título inédito em todo o país. E lá se vão 37 anos. Depois de vencer na terça-feira a equipe de São José dos Campos, a equipe masculina Brasil Quirim conquistou a vaga para disputar a final da Copa São Paulo. O grupo de Campinas vai enfrentar a equipe de Taubaté neste sábado às 7 da noite no ginásio Abaeté, no Vale do Paraíba. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.